Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque 4, Rua 19, lote 37. Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Um programa que consola, esclarece e educa. E hoje aqui com a locução de Isabela Martins e no apoio técnico nosso querido Souza e a nossa querida Tati, fazendo toda a montagem, os bastidores desse programa para que você tenha um programa de melhor qualidade, seja ouvindo a gente aqui ao vivo através da nossa rádio ou então nas nossas redes sociais, fazendo a busca pelo programa O que é o Espiritismo. E para a gente começar o nosso programa de hoje, que vai falar sobre a paz no mundo, através de uma mesa redonda produzida pela Associação Médica Espírita do Maranhão, nós vamos começar com o nosso momento de reflexão, através da mensagem do nosso querido André Luiz, intitulada Lembranças de Paz. Ouça agora, momento de reflexão. Lembranças de paz. Reconhecer, mas reconhecer mesmo, que trabalhando e servindo estamos, acima de tudo, cooperando em favor de nós próprios. Perseverança no trabalho de execução dos compromissos que assumimos significa 90% na soma do êxito. Não desestimar a importância e o valor de pessoa alguma. Nos instantes de crise, usar o silêncio ao invés do azedume. Zangar-se alguém será sempre dilapidar a própria tarefa. Perdão para as faltas alheias é a melhor forma de alcançar a desculpa dos outros em nossos próprios erros. Observar o sinal vermelho para o mal no trânsito das palavras. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Perfeitamente possível administrar a verdade sem ferir, desde que esteja no bálsamo da bondade ou no veículo da esperança. Nunca nos esquecermos de que a paciência favorece o socorro de Deus. Bom, pessoal, então estamos de volta, né? Para começar a nossa parte de esclarecimento e aprendizados do programa, através hoje da mesa redonda com a temática A Paz no Mundo, né? Acho que é um tema muito necessário para o momento que a gente vive, né? Para todas as questões num plano mais geral. Eu acho que essa questão da paz é sempre uma temática que a gente necessita muito, né? Dessa paz de um modo geral, a paz interior de cada um. E para trazer essa temática e conduzir essa discussão e esse debate, nós teremos hoje a condução do nosso querido irmão José Maria do Amaral, membro da Associação Médica Espírita do Maranhão, a AME, que convidou nada mais nada menos do que o nosso querido Moab para falar sobre essa temática, né, juntamente com uma plateia. Então você confere aqui no programa O que é o Espiritismo, a mesa redonda sobre a paz no mundo. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Sejam bem-vindos mais uma vez. A Associação Médica Espírita do Maranhão, em parceria com o programa O que é o Espiritismo, traz a mesa redonda do mês de janeiro de 2020 da Associação Médica Espírita, A Paz no Mundo. Na data de hoje, além de nós termos aqui os integrantes da Associação Médica Espírita, nós temos o prazer e a honra de contar com o nosso convidado, o seu Moab, que vai nos trazer todo o seu conhecimento e o seu brilhantismo habitual para nos orientar a respeito desse tema. Gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes e da nossa plateia, os nossos assistentes, que nossos programas estão gravados em nossas plataformas, tanto do programa O que é o Espiritismo, como da AME Maranhão, no Instagram e no YouTube, e dentro em breve estaremos também com o nosso programa em plataforma de podcast. Então, a mesa redonda de janeiro de 2020 é A Paz no Mundo. E eu gostaria de começar a nossa conversa, o nosso diálogo, justamente com o nosso convidado, Moab, para questionar o seguinte:
Moab, meu irmão, em primeiro lugar, um imenso agradecimento pessoal em nome da Associação Médica Espírita de você ter podido aceitar o nosso convite. Para nós é sempre uma enorme alegria, um grande prazer ter a sua presença conosco, em especial por aquilo que o senhor, ao longo de décadas, representa para o espiritismo e o movimento espírita, não apenas do nosso estado, como também do país. Sr. Moab, hoje em dia, uma das palavras que mais se falam, um dos anseios mais buscados por toda a população mundial, é a serenidade, é a tranquilidade e, em última instância, é a paz. E aí eu lhe faço uma pergunta extremamente simples. O que é necessário para buscarmos e atingirmos a paz? Queria antes cumprimentar a todos e agradecer o convite que nos deixou muito honrados e alegres, né? Razão pela qual nós estamos aqui. A questão é que toda vez que nós abordamos ou falamos sobre a paz, nós nos colocamos como alguém, como se ela estivesse fora de nós. Essa é a principal questão. Nós abordamos a paz como se a paz estivesse fora de nós. Então seria bom lembrar Gandhi, que disse assim: faça primeiramente você as transformações que você quer fazer para o mundo. Então faça primeiramente você as transformações que você quer fazer para o mundo. Então isso significa que essa paz tão sonhada, tão almejada, tão propalada, tão necessária, ela necessita primeiramente nascer em cada um de nós. Esse é um ponto essencial. E para que essa paz nasça em nós, é preciso que nós tenhamos um comportamento diferenciado neste mundo. Necessariamente nos dias atuais, em que nós percebemos que a violência toma assim um vulto extraordinário, violência em todos os aspectos, visíveis e não visíveis, né? E nos exigindo uma mudança de comportamento. E aí, meu amigo, é preciso recordar a figura de Jesus. Jesus, o mestre por excelência, o psicólogo por excelência, o médico por excelência, vem ao nosso encontro e nos dá, digamos assim, o caminho das pedras de como atingirmos a paz. E isso passa necessariamente pela questão de respeitar o outro. Enquanto nós não respeitarmos o outro, enquanto não houver justiça no mundo, nós jamais alcançaremos um estado de paz. Quer seja uma paz interior, quer seja a paz ambiental, quer seja a paz em qualquer lugar ou de qualquer tipo, nós jamais alcançaremos se nós não transformarmos primeiramente o nosso mundo interior. Lançarmos a base amando o nosso próximo como a nós mesmos. Realmente é uma visão extraordinária, uma perspectiva extremamente diferencial. Nós mudarmos o foco de nosso objetivo. Eventualmente a gente pode estar buscando fora aquilo que necessário primeiro é apacentar internamente. Como todos sabem, eu sou terrível para me lembrar de grandes citações, então eu deixei algumas coisas escritas que eu vou transmitir aqui para a gente poder continuar esse nosso bate-papo. Existe um texto que é atribuído ao grande filósofo grego Aristóteles, que esteve encarnado por volta de 3 séculos e meio, pouco mais de 3 séculos, antes do Cristo, chamado Revolução da Alma.
E, entre outras coisas, esse texto diz o seguinte: a tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentirmos um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Eu estou falando a respeito de um texto de aproximadamente 4 séculos antes de Cristo. O que representa para nós já uma infinidade de séculos, afinal de contas nós já estamos no 2º milênio depois da dita encarnação do Cristo. E aí eu vou passar para a doutora Ildete Mayrink, da nossa Associação Médica Espírita, baseado nas sábias palavras do seu Moab. O Espiritismo tem como uma de suas bandeiras a reforma íntima. Será essa reforma íntima um dos pressupostos para que a gente possa alcançar esta paz que tão sabiamente seu Moab localizou onde precisamos começar o processo, que é no ambiente íntimo? Primeiro, agradecer esse momento que nós temos aqui de falar de um tema tão importante, a presença de todos. E, sim, com certeza, a doutrina espírita tem em um dos seus pilares principais a reforma íntima. E a gente fala tanto reforma íntima. E o que é, afinal? É o nosso exercício diário de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E eu vou falar algo de ordem assim bem prática. Existe um dia que a gente acorda e tem tanta coisa para a gente resolver, tanta coisa para a gente fazer, e às vezes a gente pensa assim: eu queria sumir hoje, eu queria ir para um lugar onde eu estivesse paz. Mas se a gente conseguir fazer isso, a gente não vai ter paz. Porque nós deixamos de fazer as coisas que nós deveríamos ter feito. Então você teria que nesse dia visitar uma pessoa que está doente para lhe dar uma palavra, um apoio, uma orientação. Você teria nesse dia que preparar uma palestra. Você teria nesse dia que ir a um banco, honrar um compromisso, fazer um pagamento. E aí você diz: não vou fazer nada disso. Vou me recolher para um lugar onde ninguém me encontra. Vou desligar o celular. Hoje o WhatsApp encontra a gente em todos os lugares. Vou passar o dia inteiro sem ver mensagens. E hoje eu vou ter paz. Você pode até achar que está em paz. Mas quando você encostar a cabeça no travesseiro, você vai sentir um vazio, uma tristeza. Porque você não cumpriu com sua obrigação do dia, com o que você teria que ter feito. Principalmente em prol dos outros. Então, se você quer ter paz, mesmo que o mundo lá fora esteja em guerra, trabalhe pelo amor, trabalhe para o próximo. E quando a gente fala em amor, inclui não só caridade moral ou caridade material. Vai incluir algo muito mais amplo. É o respeito pela natureza, pelos animais, principalmente a paciência, tolerância. Esse exercício é diário. E se no final do dia você conseguiu fazer tudo o que você tinha que fazer e você está fisicamente muito, muito cansado, mas você vai ter paz nesse dia. E se você não conseguiu fazer algo que está fora da sua... não estava dentro dos seus limites, você pode dizer: amanhã eu consigo. E aí você dorme em paz. E a paz vai permanecer em você.
Sempre recordando que nossas gravações são realizadas aqui na sede do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, na última quinta-feira de cada mês, tanto da mesa redonda quanto a seguir da palestra pública. Essa programação nossa sempre estará à disposição em nossos canais de mídia social, tanto do programa O que é o Espiritismo, como da Associação Médica Espírita do Maranhão, AME Maranhão. Canal de YouTube, canal de Instagram, sintam-se inteiramente à disposição para que possam nos acessar. Eu gostaria de deixar uma passagem agora para que a doutora Bernadette nos traga seu olhar sereno, seu olhar extremamente caridoso e de muita sabedoria a respeito dessa passagem que está no Salmo 23, em seu versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Doutora Bernadette, na sua opinião, na sua perspectiva, o distanciamento da relação do eu com a divindade, a progressiva perda de identidade na intimidade dessa relação entre o homem e Deus, pode ser um dos motivos da falta que o homem tem da identidade com a paz, a serenidade e a tranquilidade que devem lhe ser caminho para a sua evolução? Sim, a relação com Deus nos impõe muita segurança, muita confiança. Até aquelas criaturas mais simples que vivenciam o dia a dia no campo, sem nenhuma instrução, possuem essa relação de forma muito salta aos olhos, de forma muito forte, da confiança em Deus. Paralelamente, nós sabemos que há povos que cultivam o isolacionismo, até o ateísmo, e que são pessoas éticas, pessoas moralmente mais ou menos corretas. Mas a gente ouve muito frequentemente, quando o se aproximar da dor, quando bate na nossa porta, ou a doença ou a morte, ai meu Deus, nós ouvimos frequentemente essa frase. Então nós podemos de forma categórica afirmar que a divindade é presença sine qua na condição de ser humanos. Nós temos essa dependência porque nós recebemos na consciência as intuições, as leis de alguma forma, como eu falei, até aquele que desconhece intelectualmente verdades mais seletivas, mas ele também recebe esse discernimento do bem e do mal na sua consciência. Então, eu particularmente, e com a visão espírita, valorizo muito mais ainda a presença da divindade nas nossas vidas, das intuições recebidas, do direcionamento, do caminho a seguir. Mesmo sendo dotados de livre-arbítrio, eu acho que a divindade é a presença marcante na vida de cada um de nós. O amor brota, salta aos olhos e fica muito mais fácil. Não é que nós vamos ser isentos da dor, nós vamos passar por ela, todos nós, mas com bom senso, com dignidade, com fé, dependendo, claro, do conteúdo de cada um. Mas é condição sine qua, eu acho que é indiscutível a questão da divindade nos dar segurança, força, direcionamento através da fé, do amor e principalmente do exercício da caridade. Doutora Roseli, mais uma passagem bíblica agora do Evangelho de João, e eu gostaria que a senhora tecesse seus comentários a respeito de João capítulo 14, versículo 27. A paz vos dou, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá.
há grandes diferenças entre as sensações de falta de problema para ser resolvido e a sensação de verdadeira paz. Vivemos em um tempo, e já há muito tempo vivemos dentro desse tempo, em que os dias não são mais analisados na condição de dias, mas sim na condição de prazos para soluções de problema. Caminhamos para uma geração que nem mais sobrevive, apenas se prepara para pagar boletos. A paz que o Mestre Jesus, a paz que o Rabi Galileu nos deu, ele deixou de uma forma muito serena, como sendo absolutamente distinta da paz que o mundo nos dá. E eu gostaria que a senhora pudesse tecer seus comentários a respeito. Boa noite a todos, os ouvintes. Muito obrigada por estarmos aqui. Realmente, Amaral, essa questão aí da paz que Jesus nos deixou é bem diferente da paz que as pessoas acham que terão no momento que resolvem seus problemas, evidentemente. Porque essa paz que Jesus nos deixou, ela está dentro de nós. É uma paz que não depende de problemas. Como você encara esses problemas, como você resolve esses problemas que chegam até você, até que todos nós temos, a gente sabe que todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta, nós temos problemas e sofrimentos. Então, a forma como você administra isso e como você resolve esses problemas é que faz a diferença entre as pessoas que estão em paz, porque essas que estão em paz, elas não se deixam conflituar, mesmo que esses problemas apareçam. Elas tentam resolver da melhor forma e elas permanecem com o coração tranquilo. Elas não se conflitam e elas não deixam que o mundo conflite o coração delas. Então, isso tudo depende muito do autoconhecimento, que é o que se fala muito hoje em dia, né? E que realmente é uma ferramenta que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa entender quais são as nossas dificuldades e a partir daí que você vai resolvendo esses problemas, essas dificuldades que vão aparecendo de forma serena, você consegue viver em paz. Porque, na verdade, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de resolver os problemas, a gente muito se vitimiza, as pessoas muito se vitimizam, achando que só elas têm aquele tipo de problema, que só elas passam por aquela dificuldade. Quando, na verdade, isso é uma questão de postura diante daqueles problemas que acontecem conosco. Então, se você se posiciona de uma forma serena, como eu já falei, você resolve os problemas e você fica em paz. Porque a paz é uma questão que está individual e que está dentro da gente. Independe do que você tenha para fazer ou não, dos problemas que você tenha que enfrentar ou não. Muito bom. Agora eu quero uma visão de quem trabalha com família, principalmente de quem trabalha com crianças e adolescentes. Doutora Patrícia, a nossa geração ouviu durante a infância que a família é a célula máter da sociedade. Hoje temos dificuldades para compreender o que é uma família. Não apenas porque ela começa a se nos apresentar com aspectos diferentes daquilo que era considerado como sendo tradicional ou normal, mas principalmente pela volatilidade dos conceitos inerentes à construção do lar espiritual e não da casa física. Na sua opinião, nós poderíamos dizer que, uma vez
que o seu Moab já nos passou, que o processo precisa começar intimamente. O próximo passo para se obter a paz é iniciar o processo de paz em casa? Boa noite. Agradeço a todos por estar aqui também. É sempre um prazer poder estar com vocês, fazer parte dessa roda de conversa. Eu vou começar com uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz que a paz do mundo começa sob nossas telhas. Então é impossível a gente pensar em paz no mundo sem a paz dentro do nosso lar, né? E aí nós vamos pensar primeiro, como disse Moab, na paz dentro de cada um de nós. Então, se nós não tivermos essa paz dentro de cada um de nós, como levar a paz ao outro se eu só posso dar o que eu tenho? Como você falou, Amaral, as famílias hoje têm vários arranjos, né? Mas nada impede de que essas famílias, em diferentes formatos, você possa incentivar a harmonia, o amor, porque sabemos que os espíritos não têm sexo. Então hoje estamos na forma de mulher, amanhã na forma de homem. Hoje temos os relacionamentos já bastante frequentes dos homoafetivos, mas isso não é motivo para que a gente precise ter desarmonia dentro de casa. A sociedade está em fase de transformação, o planeta está em fase de transição, então é normal que nós tenhamos essas mudanças e outras virão com certeza. E precisamos nos acostumar e nos moldarmos a esses novos arranjos, porque a sociedade está em transformação. O que nós não podemos esquecer é do amor, que bem foi colocado pelo Cristo, né? E aí eu vou me remeter a uma questão do Livro dos Espíritos, a 886, onde Kardec pergunta o que seria a caridade, a verdadeira caridade. E a resposta vem que benevolência para com todos, indulgência para com as ofensas e perdão. Então, se nós pensarmos na caridade, principalmente desta forma, nós podemos trabalhar a paz dentro de cada um de nós e de cada ambiente onde nos encontramos. O que nós vemos hoje, infelizmente, é um egoísmo muito grande, né? O egoísmo parece que a gente tem uma ideia de que parece que está havendo um retrocesso. A gente sabe que não, que nós estamos avançando. Mas existe um caos tão grande na nossa sociedade que passa a falsa ideia de que nós estamos entrando num período de muitas trevas. Porque as pessoas estão muito voltadas para si, o materialismo campeia de uma forma assustadora. Dentro dos lares, hoje, muito pouca comunicação se tem. A gente observa que as pessoas estão muito mais voltadas com seus próprios interesses. Quando eu faço atendimento com as mães, eu ainda me assusto com as respostas. Estou tentando justamente ver se a gente consegue fazer uma oficina no meu local de trabalho para que as mães possam entender que não adianta somente presentear os filhos, não adianta somente ter aqueles cuidados básicos de alimentação, de vestir, de calçar, de levar para a escola, levar para o parquinho, levar para o shopping. Se não tiver um investimento emocional neste ser que está chegando, se não tiver uma transmissão de valores, se ela não tiver um tempo para aquela criança sinta-se amada, no sentido da palavra, no sentido, na essência do verbo amar, porque amar é diferente de cuidar. É muito diferente. E está havendo uma confusão muito grande na sociedade. Então, porque eu supro as questões materiais, aquilo ali é traduzido como amor. E não é, né? Hoje, o que eu escuto muito das crianças, dos adolescentes é: eu não me sinto amada. A minha mãe não tem tempo para mim. Então, como é que a gente pode pensar em paz no mundo quando a gente não tem este sentimento de valorização pessoal, né? Porque a partir do momento em que eu não existo para o outro, em que eu não tenho essa consciência dentro do meu lar,
eu vou buscar cometer situações para chamar a atenção. E aí você vai ver as crianças cada vez mais hiperativas, que a gente está chamando de hiperatividade, quando na verdade são atitudes para chamar a atenção dos pais, dos seus cuidadores. Elas vão cometer atos autodestrutivos, né? Então elas batem, elas brigam, elas mordem, quando maiores enveredam por amizades erradas. Tudo isso no sentido de querer chamar a atenção. Então é preciso que nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto formadores de opiniões, alertemos as pessoas que, se queremos ter uma sociedade mais justa, mais equânime, mais harmônica, que isso tudo nos leva à paz, nós precisamos investir em quem pode produzir isso, que é o homem. E é esse novo ser, é esse reencarnante que está nessa tenra idade e que vai amanhã ser o homem de bem que nós queremos formar. Como sempre, as mesas redondas da Associação Médica Espírita do Maranhão, em parceria com o programa O que é o Espiritismo, nos trazem conhecimentos e ampliam as nossas perspectivas de análises a respeito dos temas que são trabalhados. Eu gostaria de poder voltar com o seu Moab, que tem um trabalho de realização. Todo e qualquer espírita ou qualquer pessoa que tente seguir, independente de rótulo, a mensagem evangélica do Cristo, ela gosta muito de palavras bonitas. Muitas vezes se é arrebatado por um palestrante com maior verve de eloquência. Nós gostamos de livros bonitos, de mensagens edificantes. E hoje em dia nós já estamos assistindo filmes que também são arraigados de mensagens edificantes. E todas essas formas de se trabalhar e de se apresentar o Evangelho do Cristo são dignas, são úteis. Mas não posso deixar de render todo o meu apreço e da Associação Médica Espírita do Maranhão pelos trabalhos de realização. O senhor, há décadas, trabalha diariamente, incessantemente, oferecendo para não apenas aqueles irmãos que vão até a sua casa espírita em busca de apoio e de consolo para suas dúvidas, mas principalmente com as crianças que o senhor há tanto tempo mantém debaixo de suas paternais asas de amor. Seu Moab, o que podemos oferecer para essa sociedade a partir da geração de uma juventude mais voltada para o entendimento de que somos conjunto, de que não somos indivíduo, que para vivermos em sociedade precisamos compreender a absoluta e intrínseca entendimento do Evangelho do Cristo enquanto fraternidade universal. Como o senhor poderia nos trazer, principalmente para essa molecada que hoje toma conta de todas essas linhas de pensamento e que, lamentavelmente, ainda se equivoca no entendimento desse Evangelho do Cristo, qual a sua palavra de realizador, de quem efetivamente tem um trabalho prestado de alta relevância, não apenas na seara do Evangelho do Cristo, como também para a nossa sociedade, em relação ao que fazermos com a juventude e seu entendimento do Evangelho do Cristo para a geração de paz? Bom, eu acredito que e tenho absoluta certeza, quanto mais o tempo passa, de que o grande papel de Jesus
não foi pregar religião, não foi falar de Deus, nada disso. O grande papel de Jesus foi ensinar comportamento. Como sermos, a cada dia, criaturas melhores. Então o Evangelho de Jesus, ele é extraordinário por isso, porque nos dá a oportunidade de aprendermos e transformarmos primeiramente a nós mesmos. E tem uma passagem no Evangelho que fala sobre a questão dos tesouros. Né? Aquilo que nós guardamos, com certeza os ratos irão comer, ou as traças, ou os ladrões irão roubar. E aí eu queria contar uma história para vocês, uma passagem de Chico Xavier, que não está em livro algum. Chegamos na casa de Chico para almoçar com ele, e estávamos só eu e ele à mesa. Eurípides, o filho dele, e uma outra amiga nossa, a Neuza Arantes, estavam lá fora. E o Chico me disse exatamente isso aqui, que eu vou contar para vocês agora. Meu filho, o meu pai desencarnou em 1960. Desde então, eu nunca o vi, nem pela evidência, nem em desdobramento. Eu fiquei olhando para o Chico e admirado da disciplina daquele homem, com certeza a maior antena psíquica de que nós temos conhecido no século passado e no princípio deste. Se os espíritos não mostraram, ele não forçou a situação para ver absolutamente nada. E aí ele disse: mas meu filho, esta semana passada, meu pai me apareceu aqui em casa e disse assim: olha, eu vou fazer uma longa viagem e por isso resolvi me despedir dos filhos que ainda estão neste plano e resolvi incluir você também nesta visita. Enquanto o pai do Chico falava, me conta o Chico, ele observava que ele trazia 2 maletas pequenas que estavam assim no canto. E Chico, então, curiosamente, o que vem provar que a curiosidade não é só feminina, foi lá, abriu as 2 maletas e elas estavam completamente vazias. E ele disse: mas papai, o senhor me disse que vai fazer uma viagem tão longa e essas maletas estão vazias. O pai do Chico, então, com um olhar profundamente triste, disse: meu filho, é o que eu tenho para levar. O pai reencarnando, diante dessa situação de precariedade espiritual, porque com certeza não soube amealhar os bens necessários para uma próxima existência. E aí nós sabemos que no plano espiritual não existe essa história de alguém interceder, pedir pelo outro, enfim, alguém tem que realmente levar o que possui. Como disse a nossa querida Isabela na palestra lá na nossa casa, essa semana, somos aquilo que damos. Somos aquilo que damos. E a vida nos preenche com exemplos extraordinários, né? No Brasil nós temos o próprio Chico, nós temos a irmã Dulce, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de abraçar. Nós tivemos homens que passaram pelo mundo, Amaral, e que deixaram uma verdadeira estrada de luz. Nós temos em todas as religiões
o que mostra que rótulo e nada é a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos nós temos a presença de Martin Luther King, né? Um homem extraordinário. Nós vamos para a Europa, vamos encontrar o médico Alberto Schweitzer, né? Que deixou um exemplo também fantástico. O primeiro homem, apesar de ser evangélico, que escreveu um livro sobre Jesus histórico, Dr. Alberto Schweitzer. Então, temos na África Mandela, Steve Biko e tantas criaturas que passaram pelo mundo, o que mostra que é preciso que a gente amealhe não só conhecimento, mas também produto do trabalho do bem, fazendo bem, né, de forma incansável. Será, sem dúvida, a única maneira de nós transformarmos a nossa vida. Esse é um exemplo que eu queria contar sobre o pai do Chico, que com certeza vocês não vão encontrar em livro algum. Que momento maravilhoso, né? Que momento absolutamente ímpar, né? Absolutamente ímpar. É tão profundo que a gente vai demorar um bom período de tempo até conseguir realmente compreender tudo aquilo que seu Moab nos trouxe com essa vivência extraordinária. Meus irmãos, às vezes nós teimamos em tentar produzir roteiros para essa mesa redonda, doutora Patrícia, doutora Idete. É uma teimosia, Domingos. A gente tenta elaborar, seu Moab, roteiros, e aí eu deixo algumas coisas escritas aqui, doutora Bernadette, doutora Roseli. E aí, para minha surpresa não, né? Porque todas as vezes acontece a mesma coisa. Das coisas que eu escrevo, os comentaristas e os convidados sempre nos trazem antes de a gente colocar o que a gente já tinha colocado por escrito aqui. A doutora Patrícia nos traz o livro dos Espíritos, a pergunta de número 886, né? A BIP. Seu Moab, Mateus capítulo 6, versículos 20, mas ajuntei para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram e nem roubam. É para a gente entender que, na verdade, nós somos apenas veículos da espiritualidade e que a mensagem precisa ser transmitida. E eu gostaria de passar agora, doutora Idete, depois de um momento tão luminoso como esse, aliás, o que poderíamos esperar tendo como convidado o seu Moab, né? Muita luz, né? Muita luz. Idete, Chico e Emmanuel, em sua parceria extraordinária, em um dos seus livros, mais de 400 obras, Busca e Acharás, tem a seguinte passagem: quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. A nossa profissão, doutora Idete, lida com o bem. Nós não sabemos quem é o paciente que vai adentrar na nossa sala de consultórios. Muitas vezes a gente não sabe nem quem é o paciente que está chegando na sala de cirurgia, se a gente tiver em uma urgência ou emergência. Mas nós trabalhamos para recuperar o paciente, para trazer de volta a ele a sua saúde. Nós trabalhamos efetivamente no bem. Na sua experiência como professora e médica, doutora Idete, esse olhar do paradigma médico espírita é capaz de incitar a paz nos pacientes que recebemos, que muitas vezes apresentam muito mais desordens de ordem espiritual do que física? Qual a sua opinião a respeito? Com certeza. Do momento que ele adentra a sala, nós percebemos em sua face a ansiedade, às vezes a revolta, porque já vem de muitos
muitos atendimentos que não foram satisfatórios. E a maneira como você recebe, primeiro chamando pelo nome, e não como mais um ou o próximo, porque existe às vezes um hábito de abrir-se a porta e dizer o próximo. Então, do momento que você chama a pessoa pelo nome, a pessoa já se sente valorizada e diz assim: está falando comigo, não está falando com mais um. Eu não sou mais um que ela está atendendo, que ele está atendendo. Eu sou o fulano de tal que está aqui encarecidamente pedindo uma ajuda, porque mesmo que ele não diga, o seu olhar já está dizendo. E a gente tenta passar para os alunos essa espiritualidade no atendimento, porque ela é fundamental. A Organização Mundial de Saúde já definiu saúde como um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Nós sabemos que somos formados por um corpo físico, mas também temos a alma, o espírito. Uma diferença de palavras em que Kardec ele sintetizou, conceituou de que a alma seria nós, enquanto estamos encarnados, desencarnados seriam espíritos, mas isso é só uma denominação que, na verdade, nós sabemos que somos espíritos, ora nesse mundo encarnado, ora desencarnados, ou seja, sem essa veste material. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive, depois do seu último congresso, o ano passado, 2019, ela determinou que os cardiologistas abordassem o tema espiritualidade com seus pacientes. Obviamente que o cardiologista não vai perguntar ao paciente: o senhor acredita em Deus? Qual é a sua religião? Não é assim. A espiritualidade passa muito, muito, muito acima de religião. Nós sabemos disso. Existem pessoas religiosas que exercem a espiritualidade. Existem pessoas que nem religiosas são e que são altamente espiritualizadas. Porque a espiritualidade passa por nós percebermos o outro, por nós termos compaixão, não pena, nos colocarmos no lugar do outro, no sentido de: se eu estivesse ali, como eu gostaria de ser atendido? E vem um primeiro mandamento das leis divinas: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo e penso que eu tenho que ser bem atendido, então aquele próximo, que pela palavra também está próximo naquele momento, tem que ser bem atendido. Ele tem que ser visto com esse olhar. E a abordagem é perguntar como você se sente nessa doença. O que mais está lhe incomodando? É não dormir? É ficar preocupado porque pode ser um câncer? O que você tem feito para melhorar isso? Você tem procurado algum momento de fazer uma reflexão e pensar: o que eu posso fazer para me melhorar? Como sua família está lhe vendo? Eles sabem que você está passando por essa doença? Você tem pensado que existem pessoas que estão em volta de você e que estão piores do que você? Então tem muitas maneiras de nós acendermos essa chama dentro dessa pessoa que está acima do seu exame de imagem, do seu exame laboratorial. Ou seja, não tem como você tirar o sangue de uma pessoa e saber como ela está emocionalmente, como está a alma daquela pessoa. Então é só através do diálogo, da conversa. Aí ele vai adquirindo confiança, e aí quando ele sai da consulta, ele já sai uma pessoa em paz, mesmo com o diagnóstico de uma doença grave, porque ele sabe que você está tentando cuidar dele como um todo. Às vezes não consegue. E isso também a gente tem que trabalhar com nossos alunos, a frustração.
E por isso que o índice de suicídio é muito grande no meio médico, no meio dos acadêmicos, porque eles não encontram a paz, porque eles não estão exercendo a profissão da maneira como é para exercer. A pessoa que atende o paciente da forma que é, mesmo que ele não seja bem remunerado, ele é feliz trabalhando, mesmo em condições adversas, porque ele fez tudo e tratou aquele paciente como um todo. Então, dentro do contexto da paz, o atendimento holístico, o atendimento amoroso, esse vai trazer realmente a paz, tanto para o médico quanto para o paciente. Uma das estratégias atuais de administração de sistemas corporativos, principalmente problemas vinculados à dinâmica funcional, chama-se Design Thinking. Seria, grosseiramente, uma livre tradução, pensamento inteligente. E a primeira etapa para que se possa solucionar algum problema corporativo através dessa estratégia de Design Thinking, eles usam uma terminologia que foi emprestada do inglês, que se chama empatizar. Empatizar é você se colocar na posição de. Então, isso que a senhora está colocando para a gente, doutora, é que quando eu lido com alguém em desequilíbrio, eu preciso também me colocar na posição dele. Porque muitas vezes a gente é dono de respostas pré-fabricadas. Todo esse processo de dicotomia da sociedade judaico-cristã ocidental, que separa tudo em certo e errado, faz com que você se posicione. Então, via de regra, você está certo e o resto do mundo está errado. Para o médico, então, ele tem sempre a solução para a situação que o paciente traz. E muitas vezes não se atinge o resultado porque a gente não empatiza. Então, muitas vezes, para que a gente descubra qual é o caminho para se solucionar alguma demanda de nosso paciente, a gente precisa se colocar também na posição dele. Como tudo em qualquer situação da vida. Meus irmãos, as mesas redondas da Associação Médica Espírita do Maranhão, em parceria com o programa que é o Espiritismo, elas passam rápido demais. Nós já estamos no quarto final do período de tempo que nos é oferecido. E eu honestamente pensei que a gente tivesse só com 5 minutos de mesa. Tão feliz de estar aqui na presença de todos vocês e do seu Moab como nosso convidado desse mês. De certa forma, essas últimas perguntas a gente já vai solicitar que vocês também já façam as considerações finais de vocês. Doutora Bernadette, é uma frase muito batida no Espiritismo, na verdade vem do Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Eu acho muito pomposo, bonito, uma coisa assim realmente relevante. Quero não escrever na parede e a gente ficar lendo e aquilo ali nos engrandecer, mas eu queria trazer para a senhora uma pergunta do Livro dos Espíritos para a sua consideração. É a pergunta número 918. Kardec, nessa pergunta, indaga: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia moral, espírita, espiritual, enfim? E a espiritualidade de escola lhe responde: o espírito prova a sua elevação quando os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando, antecipadamente, compreende a vida espiritual. E eu gostaria que a senhora pudesse considerar para nós, e também fazer suas considerações finais, sobre uma passagem de Francisco de Assis,
que ele diz: pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Ok. Existe outro conteúdo no Livro dos Espíritos que diz que se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Mas para que eu dome as minhas más inclinações, para que eu progrida, existe outra pergunta no Livro dos Espíritos, se não me engano, 919, que é um questionamento que Santo Agostinho nos explica como ele agia quando encarnado, que ele fazia um exame de consciência, e Sócrates, já existe um dito sobre isso na filosofia grega, do conhece-te a ti mesmo, né? Então ele se reporta àquela ocasião em que ele fazia uma espécie de meditação, uma retrospectiva do seu dia, sabendo o que ele havia feito e análise de suas atitudes. Então eu acho que o conhece-te a ti mesmo nos leva primeiro a nos conhecer, saber até onde nós podemos chegar, as modificações que nós podemos realizar em função da nossa evolução. O conhecimento do mundo espiritual é condição sine qua para que eu progrida, para que eu saiba a necessidade, conforme o Evangelho, a pregação de Jesus, de amar o meu próximo, de me doar, para que eu possa trabalhar concomitantemente o egoísmo advindo de milênios, dos quais quase todos nós, eu digo quase porque alguns acham que não, mas a gente sabe que na sua maioria todos são dotados de egoísmo, para que nós possamos extirpar, e quando eu falo nós, eu me incluo, extirpar do nosso íntimo essa coisa, esse câncer pernicioso espiritual que é o egoísmo, para transmudar isto em realizações no bem, em trabalho de amor, em caridade, em busca da nossa prospecção ao outro e à divindade. Ou seja, uma evolução, uma ascensão que se faz tão necessária. Em relação a minhas considerações sobre o tema, eu diria o seguinte: para eu me prospectar a paz do mundo, eu preciso inicialmente construir a minha paz íntima. Nós precisamos trabalhar o exercício da paz interior, em domar as nossas más inclinações, em vários lugares e a todo momento, no trânsito, na família, no dia a dia, no trabalho, os momentos de agressividade, de ira, de desequilíbrio, que nós possamos transformar em oração, em meditação, em programação no bem, em bom senso, para que não nos deixemos levar por essas coisas arraigadas que nós trouxemos do ontem, esses instintos, para que nós possamos sublimá-los e trabalhar no amor, espargindo luz, caridade, bom trato, aceitação, benevolência e especialmente o perdão. Muita paz a todos. Muito obrigado, doutora Bernadette. Eu queria passar a palavra agora para a doutora Roseli, também tecer seus comentários finais a respeito do nosso tema, a paz no mundo. O que eu deixo aqui para todos, e para mim também, é que nós, tudo deve começar em nós, né? Como a doutora já falou aqui, a doutora Bernadette, tudo deve começar em nós mesmos. Então a gente não adianta a gente querer a paz no mundo se dentro de nós a gente não tem essa paz. Então nós somos, todos nós, um tijolinho que vai começando a construir essa grande construção que é a paz, né? Então cada um de nós tem que fazer a sua parte, cada um de nós precisa rever seus conceitos, precisa trabalhar suas dificuldades, seus defeitos, digamos assim, seus problemas, aquilo que acha que não é correto, né? E nós temos que trabalhar isso. No momento que a gente trabalha isso e que a gente individualmente se torna uma pessoa melhor, a gente está dando a nossa contribuição para que a paz no mundo se faça. Então tudo começa com cada um de nós. Muito obrigado, doutora Roseli, por suas sempre sábias colocações. Eu gostaria de pedir agora que a doutora Patrícia pudesse fazer suas considerações finais a respeito do tema. Sabemos que a paz está ligada ao cumprimento do nosso dever.
Eu gosto muito daquela parábola do bom samaritano, é uma das parábolas que eu acho mais lindas no Evangelho, onde o doutor pergunta para o Cristo: quem é o meu próximo? E ele então responde: o que está escrito na lei? Né? Como é que eu devo fazer para ter a vida eterna? E o que está escrito na lei? Todos nós queremos a vida eterna, todos nós queremos ter paz, todos nós queremos ser felizes, mas a felicidade está ligada ao cumprimento do dever. Então, esse cumprimento do dever precisa antes que nós conheçamos as leis, que é como disse o Cristo, o que está escrito na lei. E dentre as leis, aqui resume todas as outras, é a lei de amor, de justiça e caridade. Se nós conseguirmos entender a lei, estaremos salvos, porque não poderemos ter felicidade, termos paz, enquanto todos aqueles que habitarem junto conosco, encarnados e desencarnados, não estiverem plenamente em harmonia. Então, é preciso que nós busquemos a tranquilidade, o dever cumprido, a paz, a harmonia, primeiramente em nós, como temos que amar o próximo como a nós mesmos, mas pensar que o outro é uma extensão de nós mesmos. Então, se nós buscarmos tudo isso só para nós nunca vamos conseguir. Eu lembro que quando eu casei, meu pai me deu um conselho assim, que eu achei de uma sabedoria fantástica. Ele disse: minha filha, no seu casamento, nos primeiros dias que eu casei, não busque ser feliz, busque fazer o seu esposo feliz, porque só assim você será feliz. E eu acabo de completar 31 anos de casamento. Então eu acho que foi assim de uma sabedoria fantástica isso. É muito importante que nós olhemos para o outro e queiramos fazê-lo feliz, para assim podermos sermos felizes e termos paz. Muita paz a todos. Doutora Ildete, eu gostaria agora de suas considerações finais a respeito do tema. Vou ser bem breve, que nosso tempo está se esgotando. Então, eu vou novamente a um exemplo prático. Quando a gente liga a televisão para ver um telejornal, a gente vê cenas de violência e a gente fica: como que vai ter paz se existe, como nossa amiga Patrícia falou aqui, um mundo lá fora cheio de violência? Então, eu tenho um sistema, não sei se serve para todos, quando eu vejo uma cena de violência ou um relato de que, por exemplo, recentemente tivemos aqui em nossa cidade um marido, né, que deu um tiro, matou a sua esposa. Então, eu oro por ele, por ela, obviamente, pelo espírito desencarnado, mas eu faço uma oração por ele para que ele tenha o arrependimento, para que ele consiga resgatar isso ainda aqui, que ele possa despertar pelo ato que fez. Isso me traz uma certa paz, porque é a única coisa que eu posso fazer por aquele ato de violência. Eu não posso fazer nada. Agora, a gente pode contribuir também da forma como a gente vem tentando, né, conscientizando as pessoas através de palestras e as nossas condutas. Eu não sei exatamente dizer as frases dos livros, dos grandes nomes, mas eu sei que Chico tem uma frase que passa a ideia de que tenha cuidado com suas atitudes, com seus gestos, com suas palavras, porque você pode ser o único evangelho que o seu irmão possa ver. Então, a paz a gente pode adquirir com várias formas de mudança do nosso comportamento. Obrigada. Lamentavelmente, nós vamos precisar nos despedir. E eu gostaria de deixar as palavras finais para nosso ilustre convidado, a quem mais uma vez, em nome da Associação Médica Espírita, nós agradecemos profundamente o seu aceite do convite. Seu Moab, suas considerações finais a respeito do tema da nossa mesa, a paz no mundo. Um filósofo disse que Deus é simples, tudo mais é complicado. E eu acredito que a paz do mundo necessita de simplicidade. Mais uma vez eu quero recorrer ao Evangelho vivo que eu conheci
em Uberaba. Chico vinha caminhando e todo dia, antes de passar nos Correios, ele passava num barzinho onde ele tomava um café. E toda vez que ele chegava no barzinho para tomar o café, as crianças que ficavam ali pela praça se aproximavam do Chico. E nesse dia fizeram a mesma coisa. Chico, tio Chico, pague um guaraná, tio Chico, pague um bolo. Aí o Chico, tá bom, vamos comigo. Só que na hora era aquele abuso. Quem pediu um bolo queria 3, quem pediu um guaraná. E aí Chico ia mandando servir as crianças. O dono do bar, olhando de longe, virou e disse assim: seu Chico, o senhor não acha que o senhor está acostumando mal esses meninos? Pagando para ele? Esses meninos são pivetes, meu seu Chico. Está acostumando mal as crianças a pedir. O Chico disse: ah, meu filho, não é assim. O nosso mentor Emmanuel geralmente nos aconselha a tratarmos bem das crianças. Sim, mas eu tenho certeza que se o senhor pensar direitinho, não é bem assim. Se tivesse um livro seu aqui agora, eu ia lhe mostrar que o que o senhor fala não é verdade. Aí, inclusive, o homem disse, dono do bar, minha irmã mexe com essas coisas, né, é espiritismo, e esqueceu um livro lá em casa. Aí o Chico disse, pois pegue o livro e abra o livro. Mas aonde? Abra à vontade. Aí o homem abriu o livro, quando ele pegou o livro, ele amarelou. Aí o Chico disse, vamos meu filho, leia a página que você abriu. Aí o homem gaguejou e disse assim, a criança maltrapilha, olhou para o Chico, a criança maltrapilha que pede pão aos teus pés são anjos que Deus envia para saber que tu és. É a mensagem, é aonde nasce a paz. Se a paz nasce no espírito do homem, é lá que nós temos que instalar as defesas. Nós temos hoje no mundo muitos doutores e poucos homens de bem. Chegou a hora da gente começar a transformar. Nós temos muito cuidado com a instrução, mas falta o essencial, que é educar o homem, que é tornar o homem um homem de bem, um homem digno, um homem que possa trazer realmente a sua contribuição para tornar este mundo realmente melhor. Essa é a mensagem que o Cristo nos trouxe e que nós podemos e devemos agasalhar e levar à frente. Muito obrigado pela oportunidade de ver aqui tantos queridos, a minha querida Ildete, Patrícia, que casou com aquela criatura ali, entendeu? Já ganhou o céu. Missionária, realmente é uma coisa maravilhosa. Minha Bernadette querida, né? Que já era secretária de Allan Kardec, para tu ver o tempo que ela labuta na doutrina, né? Eu fui aluno dela na evangelização, todo de cabelo branco, e olha o cabelo dela. Roseli, obrigado também pelo carinho, viu, pela presença de todos. Muita paz, então, sempre. Meus irmãos, depois do Moab não tem como falar, né? A gente só pode agradecer a todos que estiveram presentes aqui, a nossa audiência dos nossos canais, sempre chamando a atenção para que as mesas redondas da Associação Médica Espírita e do programa Que é o Espiritismo estão disponibilizados em nossas plataformas de mídias sociais, em especial no YouTube, e dentro em breve nós estaremos também com nossa programação em podcast. Muito obrigado a todos e até o próximo mês com a próxima mesa redonda da Associação Médica Espírita, e que a paz do Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Bom, pessoal, e a gente fica por aqui, finalizando mais um programa, o que é o Espiritismo, feito sempre com muito carinho para você que nos ouve, que assiste a gente, acompanha através das nossas redes sociais, através do Instagram, do Facebook ou do nosso canal no YouTube, onde você também pode reassistir
e ouvir novamente os programas passados. Então, fique com a gente, acompanhe, que semana que vem tem mais um programa com uma nova temática para que você possa se esclarecer e aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. A gente fica por aqui e até a próxima semana. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.